Marido da vassoura de presente de aniversário para a esposa, pegue seu transporte, pode sair voando. Ele falou na frente de todos que riram e o que ela faz em seguida deixou todos calados. Aline estava encostada na parede da sala, observando os convidados que riam e se divertiam. O aniversário da sogra, Raimunda, estava sendo um sucesso. A casa estava cheia de amigos de Roberto, todos os conhecidos de sua vida antes do casamento. Ninguém ali parecia lembrar que também era o aniversário dela. As risadas, as conversas animadas e os brindes não incluíam Aline. Ela ajustava seu vestido, que já estava amassado de tanto se movimentar para servir os outros. Seus pés doíam por ter corrido para garantir que tudo estivesse impecável. Na sua cabeça, ecoava a pergunta: será que alguém vai se lembrar de mim? Mas a resposta já estava clara. Nem mesmo Roberto, seu marido, parecia se importar. Ele estava em um grupo rindo e conversando, mal lhe lançando um olhar. Enquanto tentava afastar o desconforto, Aline ouviu um sussurro vindo de uma das mesas. Essa aí é mesmo a esposa do Roberto? Ela sentiu o peso dessas palavras. O rosto esquentou, as mãos começaram a tremer levemente. Ela fingiu não ouvir, mas a sensação de ser uma estranha no meio daquelas pessoas crescia. Tentando se manter ocupada, Aline pegou a bandeja com copos de refrigerante e começou a servir os convidados. Mas a sua tristeza estava à flor da pele, e ao dar um passo em falso, os copos escorregaram de suas mãos e caíram no chão, espirrando o refrigerante para todos os lados. Mas que desastrada! A voz de Raimunda soou alta e afiada. Todos pararam por um instante e as risadas que ecoavam pelo ambiente cessaram. Será que você não consegue fazer nada direito? Aline ficou paralisada, sentindo-se minúscula, como se fosse uma criança que acabara de ser repreendida. Sem dizer uma palavra, ela abaixou-se rapidamente, pegou um pano da cozinha e começou a limpar o chão. O murmúrio de conversas voltou a encher o ambiente, mas as palavras de Raimunda ainda ecoavam na sua mente. Enquanto Aline esfregava o chão, lágrimas silenciosas ameaçavam cair, mas ela as segurou. Não queria dar à sogra a satisfação de vê-la chorar. Roberto se aproximou, e por um momento, Aline achou que ele iria ajudá-la, ou pelo menos consolá-la de alguma forma. Mas o sorriso debochado no rosto dele indicava outra coisa. Ei, Aline, sabe que eu tenho um presente para você, né? Disse ele, com uma voz carregada de ironia. Aline olhou para ele com esperança. Talvez, mesmo após todo o desprezo que sentira a noite inteira, Roberto tivesse se lembrado de seu aniversário e planejado uma surpresa. Mas sua esperança logo se desfez. Roberto colocou a mão atrás da parede como se estivesse prestes a revelar algo especial. Quando ele puxou uma vassoura e a estendeu para ela, rindo, Aline congelou. Aqui está o seu transporte, pode sair voando. Ele falou em tom zombeteiro e as risadas dos convidados logo preencheram o ambiente. Aline olhou para a vassoura em suas mãos e sentiu a humilhação inundá-la como uma onda. As risadas ecoavam ao seu redor, a zombaria de todos, principalmente da sogra, que gargalhava como se tivesse ouvido a melhor piada da noite. Aline apertou os dedos em torno da vassoura, com as lágrimas ameaçando escapar. Foi nesse momento que algo dentro dela mudou. A tristeza que vinha acumulando durante semanas, meses, talvez anos, transformou-se em uma raiva quente que começou a subir de suas entranhas. Ela sentiu o coração acelerar e, sem pensar, começou a varrer o chão, com movimentos rápidos e furiosos. Os convidados pararam de rir e começaram a observá-la com curiosidade. "O que ela está fazendo?" murmurou alguém. Aline caminhou com a vassoura em mãos, varrendo o que sobrava dos copos e papéis jogados no chão, mas seus olhos estavam fixos no grande bolo que estava sobre a mesa no centro da sala. Aquele bolo que tinha sido comprado especialmente para Raimunda, decorado com flores delicadas de glacê, parecendo uma obra de arte. Chegando perto do bolo, Aline parou. A sala ficou em um silêncio tenso. Ela ergueu a vassoura como se fosse um taco de beisebol. E num único movimento, acertou o bolo com toda a força que tinha, espalhando glacê, massa e recheio por toda a sala. Os gritos começaram imediatamente. "Meu bolo!" gritou Raimunda, tentando tirar pedaços de glacê do cabelo.
Roberto ficou paralisado por alguns segundos antes de explodir em raiva. "O que você fez, sua louca?" Ele gritou indo em direção a Aline, mas ela já estava correndo para a porta. Sem olhar para trás, Aline saiu da casa, o som dos gritos e das risadas nervosas ficando para trás. Sua respiração estava acelerada e as mãos tremiam de adrenalina enquanto descia os degraus da varanda. Quando chegou à calçada, olhou para os lados e, no impulso, correu para o ponto de ônibus. O primeiro ônibus que passou, ela subiu sem pensar. Não importava para onde ia, desde que fosse longe daquele lugar. Aline sentou-se no fundo do ônibus, respirando profundamente, enquanto as cenas da festa continuavam se repetindo em sua mente. As risadas, a vassoura, o bolo espalhado por toda parte, a expressão de fúria de Roberto e, principalmente, a sensação de alívio que sentiu ao sair daquela casa. "O que eu acabei de fazer?" ela pensou, os olhos se enchendo de lágrimas. Pela janela, as luzes da cidade passavam rápido, mas ela não conseguia focar em nada. Seu coração estava em frangalhos e, ao mesmo tempo, ela se sentia livre. Ela enxugou uma lágrima solitária que desceu pelo rosto, tentando recuperar o fôlego. No fundo, ela sabia que aquele momento era um ponto de virada. Pela primeira vez, Aline não tinha se calado diante das humilhações que recebia há tanto tempo. Mas o que isso significava para o futuro? Onde iria parar agora que saiu de casa sem rumo? Aline caminhava apressada, sentindo o vento frio da noite arrepiar sua pele. O medo de estar em um lugar desconhecido misturava-se com a sensação ainda mais intensa de pavor de Roberto. Ele sempre fora cruel, mas a ameaça na festa foi o ponto final para ela. Suas mãos tremiam quando pegou o celular do bolso e discou o número de Giovanna, sua amiga de longa data. "Aline, tá tudo bem?" Giovanna atendeu com a voz preocupada. Aline respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam transbordar. "Giovanna, eu não sei mais o que fazer, fugi de casa, Roberto. Ele me humilhou na frente de todo mundo." "Onde você tá? Me diz que eu vou te buscar agora." Giovanna respondeu imediatamente, a preocupação em sua voz ficando ainda mais evidente. "Eu não sei direito onde estou, perto de uma praça. Acho que é aqui perto de onde você mora." "Fica aí, eu já tô saindo." Giovanna desligou rapidamente. Aline esperou alguns minutos que pareceram horas. O frio da noite a fazia tremer, mas o turbilhão de emoções era ainda mais intenso. Logo, os faróis de um carro iluminaram a praça, e Aline avistou o veículo de Giovanna. A amiga parou o carro e saiu correndo ao encontro dela, abraçando-a com força. "Entra no carro, Aline, você vai para minha casa e a gente resolve isso amanhã." Giovanna não fez perguntas no caminho de volta, respeitando o silêncio de Aline, que ainda tentava processar tudo. Quando chegaram, Giovanna abriu a porta de sua casa com cuidado para não acordar os filhos. Aline entrou e sentou-se no sofá, abraçando os joelhos, enquanto Giovanna lhe oferecia um chá quente. "Você pode ficar o tempo que precisar, tá? Não se preocupa com nada", disse Giovanna, sentando ao lado dela e colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Aline sorriu, mas por dentro ela sabia que aquilo não seria possível. Giovanna tinha uma vida cheia, o marido, 3 filhos, e Aline não queria ser um peso. Ela agradeceu em silêncio e foi dormir no quarto improvisado que a amiga preparou para ela. Na manhã seguinte, a tranquilidade foi rompida pelo toque insistente do celular. Aline olhou a tela e viu o nome de Roberto. Seu estômago revirou. Relutante, ela atendeu. "O que você quer?" A voz de Aline soou mais firme do que ela esperava. "Você nunca mais pisa aqui, entendeu? Nunca mais. Por sua culpa, meus amigos ficaram rindo de mim a noite toda. Você vai se arrepender de ter feito aquilo." Roberto gritou do outro lado da linha, sua voz carregada de ódio. Aline sentiu um misto de medo e raiva. Ela havia aguentado humilhações por tanto tempo, mas algo dentro dela finalmente tinha mudado. "Eu já me arrependi de ter ficado ao seu lado por tanto tempo." Ela desligou o telefone na cara dele, a respiração pesada e o coração acelerado. Aline sabia que não podia ficar ali para sempre. Ela precisava de sua independência, de uma vida que não estivesse nas mãos de Roberto. Com essa determinação,
Começou a procurar trabalho. Não foi fácil. As opções eram poucas, mas ela não desistiu. Até que, após alguns dias de procura, conseguiu um emprego em uma lavanderia de uma grande empresa. O trabalho era simples, mas a rotina a ajudava a manter a mente focada. O salário era modesto, mas suficiente para que ela começasse a sonhar com um futuro distante de Roberto. Assim que recebeu seu primeiro pagamento, Aline procurou um lugar para alugar. Encontrou uma pequena casa, muito simples e desgastada, mas que simbolizava o início de sua nova vida. Giovanna ficou feliz com o progresso de Aline, mas também preocupada. Mesmo assim, Aline insistiu em sair da casa da amiga. Você tem uma família para cuidar, Giovanna. Eu agradeço demais por tudo, mas agora preciso me virar sozinha. A nova casa de Aline era simples e precisava de vários reparos, mas isso não a desanimou. Ela juntou o pouco dinheiro que tinha e decidiu pintar as paredes, dando um pouco mais de vida ao lugar. Perguntou a Giovanna se conhecia alguém que pudesse ajudá-la, e no dia seguinte, Eduardo, um amigo da amiga, apareceu para fazer o orçamento. Olá, sou Eduardo. Giovanna me pediu para vir ver o que você precisa. Ele disse com um sorriso simpático, enquanto olhava ao redor da casa. Aline sorriu de volta, sentindo-se um pouco nervosa com a presença dele, mas logo foi se acostumando com o jeito educado e tranquilo do pintor. Sim, as paredes estão bem velhas. Acho que uma nova pintura já vai melhorar muito, respondeu Aline, mostrando-lhe os cômodos. Eduardo fez o orçamento rapidamente e, em poucos minutos, já tinha uma ideia clara do que seria necessário. Em 2 dias a gente termina isso aqui. Vai ficar como nova, garantiu ele. Aline ficou aliviada. Eduardo parecia ser um homem de confiança. Durante os 2 dias que ele passou trabalhando na casa, sempre mantinha um comportamento respeitoso e educado, o que ajudou Aline a se sentir mais segura. Quando o trabalho estava concluído, Eduardo entregou-lhe um cartão de visita. Se precisar de mais alguma coisa, pode me ligar. Aline pegou o cartão, mas hesitou por um instante antes de fazer uma confissão tímida. Eu não sei ler. Será que você pode colocar o número no meu celular? Assim, eu sei para quem ligar se precisar. Eduardo ficou surpreso por um momento, mas rapidamente disfarçou, não querendo fazer Aline se sentir desconfortável. Claro, sem problema, ele disse, pegando o celular dela e salvando seu contato. Os dois se despediram, e Aline ficou sozinha na sua casa recém-pintada. Olhou ao redor, sentindo uma pequena vitória. O lugar ainda era modesto, mas era dela. Cada passo que dava rumo à independência a enchia de uma força que ela nem sabia que tinha. Agora, ela começava a acreditar que, apesar de todas as dificuldades, poderia finalmente ter uma vida longe das sombras de Roberto. E com isso, uma nova etapa estava apenas começando. Aline olhava pela janela enquanto Eduardo ajustava a ferramenta que usaria para consertar o vazamento. O som da água pingando era quase um lembrete constante das coisas que ela não conseguia controlar na vida. Enquanto ele trabalhava, o ambiente estava confortável, com um silêncio que, de alguma forma, parecia natural entre eles. Você mora aqui há muito tempo? Eduardo perguntou de repente, tentando puxar conversa enquanto verificava os canos. Aline hesitou. Não gostava de falar sobre sua vida, especialmente sobre os últimos meses. Não muito. Faz alguns meses só, respondeu, sem dar muitos detalhes. Ela ainda não sabia o quanto queria se abrir. Eduardo, percebendo que Aline estava sendo reservada, decidiu mudar o foco da conversa para si mesmo. Eu moro aqui na cidade já faz tempo. Tenho um filho, o Renan. Ele tem 10 anos e é a luz da minha vida. Aline olhou para ele vendo um brilho no olhar de Eduardo ao falar do filho. Era algo que ela não costumava ver em Roberto, que sempre parecia mais preocupado com a própria imagem do que com qualquer outra coisa. E sua esposa? Ela perguntou curiosa. Estamos separados faz alguns anos, Eduardo respondeu com um sorriso meio triste. Trabalho duro para pagar a pensão e dar o melhor para o Renan. Ele é o motivo de eu continuar firme, sabe? Aline ficou em silêncio por um momento. Ela pensou no que Eduardo disse, sobre o filho ser a razão de viver dele. Sentiu uma leve pontada no peito. Eu sempre quis ter filhos.
ela disse suavemente, quase como se estivesse confessando um segredo. Mas nunca tive a oportunidade. Eduardo parou o que estava fazendo e olhou para Aline, vendo algo nos olhos dela que parecia um misto de tristeza e arrependimento. Você tem tempo, Aline. Nunca é tarde para realizar essas coisas. Ela sorriu de leve, mas logo desviou o olhar. Estou separada do meu marido, ela revelou, quase como se estivesse tirando um peso dos ombros. Eduardo a encarou com surpresa, mas não disse nada, esperando que ela continuasse. Foi uma relação complicada. No meu último aniversário, ele me deu uma vassoura como presente, na frente de todo mundo. Foi humilhante. Eduardo franziu a testa, balançando a cabeça em desaprovação. Aline, é melhor você se afastar de vez desse homem, ele disse com seriedade. Ninguém merece esse tipo de tratamento. Aline concordou, respirando fundo. Eduardo parecia entender as coisas de forma simples, sem julgá-la. Talvez fosse isso que ela precisava no momento. Alguém que não a pressionasse, mas que a escutasse e a aconselhasse sem segundas intenções. Vou precisar voltar amanhã para terminar o serviço, Eduardo disse ao final, já limpando suas ferramentas. Tem uns detalhes na encanação que quero revisar. Tudo bem, sem problema, Aline respondeu, aliviada por ter a companhia dele por mais um dia. No dia seguinte, quando Eduardo chegou à casa de Aline, ele não estava sozinho. Ao seu lado estava um menino de cabelos castanhos e sorriso tímido. Espero que não se importe, Eduardo disse. Esse é o Renan. Ele quis vir comigo hoje. Claro que não, ele é bem-vindo. Renan olhou ao redor da casa com curiosidade, enquanto Eduardo voltou ao trabalho. Aline ficou encantada com a energia inocente e alegre do menino, que parecia tão diferente do clima pesado que ela costumava sentir em casa quando estava com Roberto. Logo, os três começaram a conversar e a rir juntos. Então, Renan, gosta de ajudar seu pai no trabalho? Aline perguntou, enquanto Eduardo ajustava os últimos detalhes do encanamento. Às vezes, Renan disse com um sorriso travesso, mas eu prefiro brincar de videogame. Aline riu e Eduardo também, balançando a cabeça. Ele fala isso, mas sempre quer saber como as coisas funcionam. Não me engana. Eduardo brincou, bagunçando o cabelo do filho. As horas passaram rápido e logo o serviço estava completo. Eduardo limpou suas ferramentas e, antes de sair, olhou para Aline com um ar pensativo. Aline, não sei se você gostaria, mas hoje à noite vai ter um show na praça. Algo simples, mas pensei que talvez você quisesse ir. Eu, Renan e alguns amigos vamos estar por lá. Se você quiser, está convidada. Aline parou por um momento pensando. A oferta era tentadora. Ela não se lembrava da última vez que tinha saído para fazer algo apenas por diversão. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança de Roberto ainda pairava sobre ela, como uma sombra. Eu não sei, disse hesitante. Pensa com calma, Eduardo disse, sorrindo suavemente. Não precisa decidir agora, mas seria legal se você fosse. Vou pensar, Aline respondeu, sem saber ao certo o que faria. Depois que Eduardo e Renan se despediram, Aline ficou sozinha na casa. Por um momento sentiu uma leve felicidade. Algo simples, mas tão diferente da monotonia e do medo que carregava há tanto tempo. A presença de Eduardo e de seu filho trouxe uma sensação de leveza que ela não experimentava há muito. Enquanto o dia chegava ao fim, ela refletia sobre o convite. Aline ainda era casada com Roberto, tecnicamente. No entanto, depois de tudo o que havia passado, o casamento parecia algo distante, quase inexistente. Roberto não era mais uma parte de sua vida e ela sabia disso no fundo. Finalmente, Aline tomou uma decisão. Ela precisava de um pouco de alegria, de algo que a lembrasse de que ainda podia viver momentos bons. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Eduardo. Eu vou no show, nos encontramos lá? Eduardo respondeu rapidamente. Com certeza. Vai ser ótimo te ver lá. Aline sorriu para si mesma. Talvez fosse o primeiro passo para uma nova fase da sua vida, uma fase em que ela pudesse ser feliz de novo. Aline e Eduardo chegaram ao show quase ao mesmo tempo. O ambiente estava iluminado com luzes coloridas e o som de música ao vivo enchia o ar, criando uma atmosfera alegre.
Renan, animado com a energia do lugar, logo correu para brincar com outras crianças nos brinquedos montados na praça. Aline e Eduardo se aproximaram de uma das mesas ao redor, sentindo a brisa fresca da noite. Parece que o Renan está se divertindo, disse Aline, sorrindo ao ver o garoto interagindo com as outras crianças. Ele adora esses eventos. É bom para ele se distrair, respondeu Eduardo com um tom leve, mas logo mudou de assunto, olhando para Aline com interesse. E você, Aline? Como é sua relação com a sua família? Aline ficou um pouco desconcertada com a pergunta. Não era algo que falava abertamente, mas Eduardo parecia genuinamente interessado. Eu só tenho minha mãe, ela começou, hesitando antes de continuar. Ela mora em um asilo há alguns anos. Eu não tinha como cuidar dela, financeiramente, nem emocionalmente. Eduardo franziu a testa. Deve ser difícil para você, não? É, mas de certa forma acho que foi o melhor para ela. Lá ela tem cuidados que eu nunca poderia dar. Aline suspirou, olhando para o chão. Mas eu me sinto culpada. Sinto que a abandonei, sabe? Eduardo assentiu, tentando absorver as informações. A ideia de Aline cuidando da casa, sem aprender a ler, sem ter qualquer liberdade, já estava mexendo com ele. Mas agora, saber que ela também carregava o peso de ter sua mãe em um asilo, tudo isso parecia demais. E quanto a aprender a ler, já pensou nisso? Aline ergueu os olhos para ele, surpresa com a pergunta. Eduardo notou a surpresa e rapidamente acrescentou. Não que eu esteja te pressionando ou algo assim, mas, sinceramente, parece que você tem tanto potencial. Só me pergunto o que te impediu. Aline riu, mas sem humor. Já pensei nisso, sim, muitas vezes, na verdade. Mas Roberto nunca deixou. Para ele, eu só servia para cuidar da casa. Nada de cursos, nada de livros. Ele dizia que era desnecessário. Eduardo apertou os punhos, contendo a raiva que sentiu ao ouvir aquilo. Mesmo sem conhecer Roberto pessoalmente, ele já tinha uma ideia muito clara do tipo de homem que ele era. Desnecessário? Aline, isso é absurdo. Todos deveriam ter o direito de aprender, de estudar. Roberto te prendeu. Aline deu de ombros, como se já tivesse aceitado aquilo como normalidade. Acho que sim. Nós nunca fomos muito próximos, para ser honesta. Como assim? Eduardo perguntou confuso. Aline respirou fundo antes de responder. Eu cresci na casa dele. Minha mãe trabalhava lá como empregada. Nós morávamos lá também. Quando ela envelheceu e precisou ir para o asilo, eu fiquei. Eles sempre me trataram como parte da casa, e eu nunca vi motivo para sair. Roberto, bem, nós vivíamos juntos desde que me lembro. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo o que Aline acabara de dizer. Cada palavra que ela proferia só parecia confirmar o que ele já começava a temer. Espera aí, desde sempre, como assim? Aline assentiu, tentando explicar. Minha mãe sempre trabalhou para a mãe de Roberto, Raimunda. Ela cuidava de tudo na casa deles, e eu cresci junto com eles. Quando minha mãe foi para o asilo, fiquei lá. Parecia o natural. Eduardo ainda estava processando tudo, mas algo estava claro para ele. E quanto ele te pagava antes de vocês, sei lá, começarem a viver juntos? Eduardo perguntou, tentando entender os termos daquela relação. Aline o olhou confusa. Pagar? Ele nunca me pagou, nem a minha mãe. Ela sempre trabalhou lá, cuidando da casa, sem receber nada. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. Aline, você entende o que isso significa? Eles te usaram. Você foi tratada como uma empregada, sem receber nada por isso. E agora, você ainda está nessa situação, sem nunca ter sido reconhecida. Meu Deus, isso é exploração. É um crime. Aline piscou como se as palavras de Eduardo não fizessem sentido. Ela viveu tanto tempo naquela realidade que não enxergava o que ele estava tentando explicar. Eu não sei. Sempre foi assim. Eles cuidavam de mim, e eu cuidava da casa. Nunca pensei nisso dessa forma. Aline, você não está enxergando. Eles não estavam cuidando de você. Eles estavam te mantendo presa. Minha nossa, isso não é certo de jeito nenhum. Não consigo entender como você ficou tanto tempo sem perceber. Aline baixou os olhos confusa. Ela não sabia como responder.
pois nunca havia pensado que sua vida poderia ser diferente. Eu nunca pensei muito sobre isso, era só o que eu conhecia. E depois, quando as coisas começaram a piorar com Roberto, já parecia tarde demais. Eduardo respirou fundo, tentando não mostrar toda a indignação que sentia. Aline, amanhã você vem comigo em um escritório de advocacia. Tenho um cliente que é advogado e ele me ajuda de vez em quando. Acho que ele pode te explicar melhor o que você passou e o que pode ser feito a partir daqui. Aline olhou para Eduardo surpresa. Ele estava oferecendo uma ajuda que ela nunca pensou que precisaria. Você acha mesmo que eu tenho algum direito? Perguntou Aline, com uma pitada de esperança na voz. Tenho certeza, Eduardo respondeu firmemente. Aquela família usou você e sua mãe por anos. Eles te devem, e eu vou te ajudar a conseguir o que é seu por direito. Aline assentiu, ainda um pouco atordoada com a revelação, mas confiando em Eduardo. De repente, ela sentiu que talvez existisse uma saída para tudo aquilo. Uma chance de finalmente começar a viver por si mesma, longe das amarras da família de Roberto. Quando se despediram naquela noite, Aline voltou para casa com a mente cheia de pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia apenas medo e insegurança. Havia algo novo crescendo dentro dela, a esperança de uma nova vida, livre da sombra que a aprisionava por tantos anos. Na manhã seguinte, Aline acordou cedo com o coração pesado, mas determinado. Eduardo chegou à casa dela pontualmente, como prometido, e juntos seguiram para o escritório do advogado Estevão. O trajeto foi silencioso, mas cheio de expectativas e incertezas. Aline não sabia o que esperar daquele encontro, mas uma parte dela esperava finalmente encontrar respostas para tantas questões que ela mal sabia que tinha. Ao chegarem ao escritório, foram recebidos calorosamente por Estevão, um homem de meia idade com uma presença tranquila e confiável. Ele estendeu a mão para Aline e Eduardo, convidando-os a se sentarem. Fiquem à vontade, ele disse, ajustando os óculos enquanto sentava à mesa. Eduardo me deu um resumo da situação, mas quero ouvir tudo diretamente de você, Aline. Aline respirou fundo, nervosa, mas começou a contar sua história. Cada detalhe parecia se tornar mais claro à medida que ela falava. Desde a infância na casa de Raimunda, onde sua mãe trabalhava como empregada sem receber nada, até o casamento com Roberto, que nunca foi oficializado e onde ela continuou a viver como se fosse apenas parte da casa. Eduardo ouvia em silêncio, com o olhar firme, enquanto Aline compartilhava partes de sua vida que nem ela mesma compreendia completamente até aquele momento. Quando ela terminou, o silêncio se instalou na sala. Estevão, que havia ouvido tudo atentamente, se recostou na cadeira e balançou a cabeça, claramente abalado. Meu Deus, ele murmurou, tirando os óculos e esfregando o rosto com as mãos. Aline, você e sua mãe foram exploradas por anos. Isso é muito grave. Aline o olhou confusa, ainda tentando processar tudo o que ele estava dizendo. Mas eu achava que Roberto era meu marido. Sempre foi assim desde que me lembro. Estevão respirou fundo e, com uma expressão séria, explicou. Aline, você nunca foi casada com ele. No papel, essa relação nunca existiu. Roberto e a família dele te usaram. Você foi condicionada a acreditar que essa era uma relação normal, mas não era. Você e sua mãe trabalharam por anos sem receber nada, e você foi proibida até de aprender a ler. Aline, ainda assimilando as palavras do advogado, sentia uma confusão crescente em seu peito. Ela sabia que algo estava errado em sua vida, mas nunca imaginou a profundidade do que havia passado. A dor daquela realidade começou a pesar mais forte. Eu sempre achei que era assim que as coisas funcionavam. Nunca conheci nada diferente. Isso é o que torna essa situação ainda mais cruel, Estevão disse com empatia. Eles te mantiveram numa bolha, onde você não tinha outra perspectiva de vida. E isso é um crime. Aline olhou para Eduardo buscando conforto. Ele segurou sua mão gentilmente, oferecendo-lhe um sorriso encorajador. Vamos dar um jeito nisso, Aline, Eduardo disse com firmeza. Você não está mais sozinha. Estevão assentiu e continuou. Aline, o que você precisa agora é entender a gravidade do que aconteceu com você. Vou entrar com um processo contra Raimunda e Roberto.
Eles exploraram você e sua mãe por anos. Além disso, vou pedir um acompanhamento psicológico para você, porque é importante que você tenha o apoio necessário para enfrentar essa nova fase. Aline balançou a cabeça sem palavras. Parte dela sabia que precisava dessa ajuda, mas era difícil aceitar que sua vida inteira foi baseada em uma mentira. Eu não sei se consigo entender tudo isso ainda, ela admitiu, a voz vacilante. Estevão sorriu de maneira compreensiva. Não se preocupe, você vai ter tempo para processar tudo. O tratamento psicológico vai te ajudar a entender e, mais importante, a curar as feridas do passado. Você foi vítima de algo muito grave e reconhecer isso é o primeiro passo para sua recuperação. Aline sentiu uma mistura de alívio e medo. Eduardo apertou a mão dela com mais firmeza, oferecendo apoio. Você vai superar isso, Aline. E eu estarei aqui com você, ele disse, olhando-a nos olhos. Nos meses que se seguiram, Aline começou o tratamento psicológico recomendado por Estevão. A princípio, ela estava relutante, sem entender como aquelas sessões poderiam realmente ajudá-la. Mas aos poucos, as conversas com a terapeuta começaram a abrir portas dentro de sua mente que ela nem sabia que estavam fechadas. Ela chorou muito durante o processo. O peso das limitações que lhe foram impostas desde criança, as oportunidades que nunca teve e a vida que foi moldada para servi-los sem que ela percebesse, tudo isso veio à tona de forma devastadora. Entender que sua realidade não era normal, que Roberto e Raimunda a mantiveram prisioneira em uma ilusão, foi uma dor profunda, mas também um despertar. Eduardo a visitava com frequência durante esse período, trazendo sempre palavras de apoio e um ombro amigo quando as coisas ficavam difíceis. Ele a encorajava a continuar lutando, a seguir em frente, lembrando-a de que havia uma vida nova esperando por ela. Agora você tem a chance de viver de verdade, Aline, ele dizia sempre que ela se sentia desanimada. Eles vão pagar por tudo o que fizeram, e você vai construir uma nova história. Após meses de tratamento, Aline finalmente sentiu que compreendia o que havia acontecido. Ela estava pronta para enfrentar o passado, e as lágrimas que derramou ao entender a gravidade da situação foram também de libertação. Aline não era mais aquela mulher submissa que aceitava o que lhe era imposto. Ela estava redescobrindo sua força. Eduardo, eu não sei como te agradecer, Aline disse um dia, após mais uma visita dele. Se não fosse por você, eu talvez nunca tivesse enxergado a verdade. Eduardo sorriu, colocando a mão no ombro dela. Você não precisa me agradecer, Aline. Eu só te mostrei o caminho. O resto você fez sozinha. E agora é sua vez de viver a vida que sempre mereceu. Aline sorriu de volta, sentindo uma felicidade nova, uma leveza que não experimentava há muito tempo. Ela sabia que ainda havia um caminho longo pela frente, mas agora ela estava pronta. E pela primeira vez, acreditava que poderia ser verdadeiramente livre. Aline estava nervosa, enquanto aguardava o início do julgamento. Os meses que se passaram desde que o processo foi aberto tinham sido intensos. O tratamento psicológico a ajudou a lidar com as feridas do passado, mas agora, ver Roberto e Raimunda novamente, enfrentando as consequências de suas ações, seria o verdadeiro teste. Ao seu lado, Eduardo a observava com um olhar encorajador. Você está pronta para isso? Ele perguntou suavemente, tentando acalmá-la. Estou, Aline respondeu, embora seu estômago estivesse revirando. Não tenho mais medo deles. O advogado Estevão entrou na sala com uma postura confiante e Aline sentiu uma onda de tranquilidade ao ver que não estava sozinha. Ele já havia feito um excelente trabalho, preparando cada detalhe do caso, incluindo a gravação da ligação ameaçadora de Raimunda. Quando Raimunda e Roberto entraram na sala, Aline notou o olhar furioso de Raimunda. Era como se a mulher estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Roberto, por outro lado, estava visivelmente pálido e inquieto, os olhos constantemente buscando os de Aline, mas ela se recusou a olhar para ele. A sessão começou e o juiz, um homem de meia idade com uma expressão severa, chamou as partes envolvidas para darem seus depoimentos. Estevão foi o primeiro a falar, expondo a exploração que Aline e sua mãe haviam sofrido por anos, sem salário, sem direitos,
e como Aline foi mantida praticamente como prisioneira emocional naquela casa. Quando chegou a vez de Roberto e Raimunda se defenderem, a sala foi tomada por uma tensão crescente. Raimunda foi a primeira a tentar se justificar. Com um olhar arrogante, ela disse: "Eu cuidei de Aline e da mãe dela. Elas não teriam nada se não fosse por mim. Dei a elas um teto, comida, tudo o que precisavam. E é assim que ela me agradece?" Seu tom era cheio de desprezo, e Aline sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras. O advogado Estevão, no entanto, estava preparado. "Foi assim que a senhora demonstrou sua generosidade?" ele perguntou, enquanto o juiz observava atentamente. "Impedindo Aline de aprender a ler, explorando o trabalho dela e de sua mãe sem remuneração, mantendo-a como uma empregada, enquanto a fazia acreditar que estava em uma relação conjugal?" Raimunda abriu a boca para retrucar, mas Estevão foi mais rápido. Ele colocou o áudio da gravação da ligação de Raimunda, ameaçando Aline. "Se você continuar com isso, Aline, eu vou transformar a vida da sua mãe naquele asilo num inferno." A voz fria e ameaçadora de Raimunda ecoou pela sala de audiência. Houve um silêncio pesado após o áudio ser reproduzido. O rosto do juiz ficou ainda mais sério, enquanto Raimunda permanecia em choque, sem palavras. "Isso é a sua definição de cuidar, senhora Raimunda?" perguntou Estevão, sem esconder o desdém. Roberto, ao ver que as coisas estavam indo de mal a pior, tentou se salvar. Ele se levantou abruptamente e, com uma voz trêmula, começou a implorar: "Aline, meu amor, isso é um engano. Diga a eles que você sabe que sempre cuidamos de você. Nós somos uma família." Ele gritou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Aline sentiu um aperto no peito. Por tanto tempo acreditou nesse discurso, mas agora via tudo com clareza. Ela se manteve firme, sem olhar para ele. Roberto, percebendo que suas palavras não surtiam efeito, rapidamente mudou de atitude. Sua expressão de súplica deu lugar à raiva. "Você sempre foi uma empregada, e sempre vai ser. Eu nunca gostei de você. Mantive esse teatrinho apenas para você não acreditar que era uma empregada qualquer, mas é isso que você é." Ele vociferou, com os olhos fixos em Aline e o ódio transbordando. O tribunal ficou em silêncio, enquanto as palavras de Roberto ecoavam. Todos podiam ver a verdadeira face daquele homem, finalmente exposta sem disfarces. Aline permaneceu impassível, mas por dentro sentia uma mistura de alívio e dor. Ela sabia agora, com certeza, que não havia mais nada que aprendesse àquele passado. "Chega!" o juiz interrompeu batendo o martelo. "Roberto e Raimunda, vocês foram condenados por exploração e abuso. Estão sob custódia e serão levados à prisão." Roberto gritou mais uma vez, tentando se livrar dos oficiais que o seguravam, mas foi inútil. Enquanto era arrastado para fora da sala, ele continuava a xingar Aline, culpando-a por tudo. Aline o observou ser levado, as palavras dele parecendo distantes. Ele não tinha mais poder sobre ela. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto Roberto era retirado da sala, Raimunda, que até então estava em silêncio, desabou no chão, segurando o peito. A confusão tomou conta do tribunal, enquanto os oficiais chamavam socorro. "Ela desmaiou!" alguém gritou. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas as notícias não eram boas. Raimunda havia sofrido um infarto. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu e faleceu poucas horas depois. Quando Roberto soube da morte de sua mãe, ele gritou em desespero, culpando Aline mais uma vez. "Você matou minha mãe, isso é culpa sua!" ele berrava enquanto era levado para a prisão. Aline, contudo, sentiu uma estranha calma. Pela primeira vez em sua vida, ela estava livre de Roberto e de Raimunda. Embora o peso do que havia acontecido fosse grande, ela sabia que essa era a consequência de anos de mentiras e manipulações. Eduardo se aproximou, colocando a mão no ombro dela. "Você fez o que precisava ser feito, Aline. Agora você pode seguir em frente." Ela assentiu, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Tudo havia mudado, mas pela primeira vez, ela podia escolher o rumo de sua vida. E isso era libertador. 10 anos se passaram desde que Aline havia finalmente recuperado sua liberdade. A indenização que ela recebeu
proveniente da venda dos bens de Roberto e da falecida Raimunda, havia mudado sua vida de uma forma que ela nunca imaginara. No início, Aline não sabia como lidar com sua nova independência. Após tanto tempo presa em uma relação abusiva e condicionada a uma vida de servidão, a liberdade parecia um conceito estranho. Mas com o tempo, o tratamento psicológico e o apoio constante de Eduardo, ela encontrou seu caminho. Eduardo, sempre ao seu lado, a incentivou a estudar. Ele acreditava em Aline de uma maneira que ela mesma não conseguia ainda, e assim, ela deu os primeiros passos em sua nova jornada. Aprendeu a ler e a escrever, algo que lhe havia sido negado por anos. Cada letra, cada palavra, era uma vitória pessoal. Ela concluiu o ensino médio com orgulho e, com determinação, ingressou na faculdade de Direito. Os anos se passaram e Aline, agora uma advogada formada, olhava para o passado com uma nova perspectiva. Aquela mulher que havia sido condicionada a acreditar que sua única função era servir, agora tinha controle sobre sua própria vida. Ela se casou com Eduardo, um homem que a apoiava e a fazia sentir-se valorizada. Juntos, tiveram 2 filhos gêmeos, que agora tinham 3 anos. Cada sorriso de seus filhos era um lembrete do quão longe ela havia chegado. Renan, o filho de Eduardo de um relacionamento anterior, agora estava na faculdade. Aline, que sempre o tratou como se fosse seu próprio filho, pagava por seus estudos, orgulhosa de poder proporcionar a ele o que ela nunca teve. Aline não imaginava que sua vida mudaria tanto, mas a jornada a havia transformado em uma mulher forte e independente. Eduardo, você nunca me deixou desistir, disse Aline certa noite, enquanto os dois observavam os gêmeos brincando no quintal. Eu nem sei como te agradecer. Eduardo sorriu e segurou sua mão. Você não precisa me agradecer por nada, Aline. Tudo o que você conquistou foi por sua própria força. Eu só estive aqui para te apoiar. Os dois se olharam e Aline soube que, pela primeira vez em sua vida, entendia o que era ser verdadeiramente amada. No entanto, o fantasma do passado ainda pairava em sua mente. Fazia 6 meses que Roberto havia sido libertado da prisão. Ela lembrava das ameaças dele e, embora se sentisse segura ao lado de Eduardo e sua família, havia um medo latente. E se ele tentasse alguma coisa? Para poder seguir em frente, Aline decidiu procurar informações sobre onde Roberto estava. Ela precisava encerrar aquele ciclo de vez. Quando soube que Roberto estava trabalhando como zelador em um restaurante, Aline não sabia o que sentir. A curiosidade a levou até o local e foi lá, na frente do restaurante, que ela o viu. Roberto estava de uniforme varrendo a entrada com uma vassoura, o mesmo objeto que, em outro tempo, havia sido usado para humilhá-la. Ele a avistou e imediatamente largou a vassoura e correu em sua direção. Aline! Ele gritou com um sorriso que parecia desesperado. Eu sabia que te veria de novo. Tenho saudades. Nós poderíamos tentar de novo. Eu paguei minha pena, Aline. Sou um homem mudador. Aline o encarou calma, mas sem o menor traço de dúvida. Ela agora usava roupas caras, uma bolsa de grife pendurada no ombro e dirigia um carro moderno estacionado na frente do restaurante. Roberto não estava interessado em ela como pessoa. Ele via nela uma chance de retomar o conforto que perdeu. Roberto, começou Aline, sua voz firme. Você acha que pode voltar para a minha vida como se nada tivesse acontecido? Acha que, só porque pagou sua pena, tem direito a alguma coisa? Ele tentou sorrir, mas era evidente que suas intenções eram motivadas pelo interesse. Roberto gesticulava de forma exagerada, tentando demonstrar um arrependimento que ela sabia que não era real. Aline, nós podemos começar de novo. Esquecer o passado. Eu posso mudar. Ela o interrompeu sem paciência para ouvir mais uma mentira. Você não mudou, Roberto. Você só está aqui porque quer o que eu construí. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Aline o encarou diretamente, seus olhos brilhando de determinação. Eu não sou mais aquela mulher que você controlava. Eu sou livre. Tenho uma vida, uma família, e nada do que você possa oferecer vai me fazer voltar para o pesadelo que foi estar ao seu lado.
Roberto ficou em silêncio por um momento, a expressão dele endurecendo. O desprezo que ele tentou disfarçar começou a se mostrar novamente. Você sempre foi uma empregada, ele disse, agora sem disfarçar o rancor. Sempre vai ser. Eu nunca gostei de você, Aline. Você se tornou essa mulher por minha causa. Você devia me agradecer. Aline suspirou, sentindo o peso daquele momento. Por tanto tempo, Roberto havia tido poder sobre ela, mas agora ele era só um homem desesperado, tentando resgatar algo que nunca existiu. Ele não tinha mais poder algum. Roberto, ela disse calmamente, você está enganado. Eu me tornei essa mulher apesar de você, e não por sua causa, e não devo nada a você. Ela virou as costas para ele, caminhando em direção ao seu carro. Roberto a observou, sem saber o que dizer, e ficou de joelhos arrependido do que disse a ela. Quando Aline entrou no carro e acelerou, ela sentiu o passado finalmente se desintegrar, como se tivesse enterrado aquele capítulo de uma vez por todas. Naquele dia, Aline soube que estava completamente livre e, enquanto dirigia de volta para casa, sorriu ao pensar em Eduardo e nos filhos, esperando por ela. A vida que ela tanto almejava finalmente era sua.